Olha só, vamos voltar para aquela reunião em junho de 2022 e vamos falar um pouco do general Mário Fernandes, que estava na Secretaria-Geral da Presidência, que tinha o general Ramos como ministro, o general Ramos que foi o mentor do Pazuello no governo Bolsonaro. E hoje em dia esse militar ele trabalha conjuntamente com o próprio general Pazuello. Essa é a cúpula do golpe, tá, gente? Essa é a cúpula dos generais. É esse pessoal que está sendo alvo agora, está sendo destrinchado, tanto pelas conversas de WhatsApp do Mauro Cid, quanto outras questões que estão aparecendo justamente nessa cobertura jornalística, que todos os jornais estão em cima, e eu também estou em cima, e a galera do Camarote da República também está em cima. Então vamos ver o que o Mário Fernandes, atual assessor do Pazuello na Câmara, disse naquela reunião sobre dar ou não um golpe. Vamos ver juntos aqui. Deixa eu aumentar um pouco o som, tomara que não fique muito estourado. Se tiver um pouco estourado, eu vou baixar. A gente pode entrar nessa... Alguém vai falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Acha que está errado? É obrigação o cara falar se está errado. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições? Pois não, fala mais. Presidente, bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho visto vários governos no entorno do Brasil, na nossa América Latina, que, sem papas da língua, tem dito com plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam e o que vão fazer. Eu concordo claramente com o que os ministros da AGU e CGU fizeram, mas eu acho que não existe o verbo precisamos. Vai ter. O ministro da AGU foi muito correto ao dizer que a eleição ela reflete sobre os três poderes. Não é que ela reflete os três poderes, eu acho que esse é o argumento principal. Em se dizer, ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E, presidente, com todo respeito, claro, mais como militar, hoje comissionado, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do Judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É o governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no DDA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Muito obrigado. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Esse militar estava pedindo para que se fosse mudadas as eleições,
para talvez ter um governo militar antes do pleito eleitoral. Eles não queriam esperar para ver se talvez o Bolsonaro seria ou não derrotado pelo presidente Lula. E aí a gente tem a matéria de capa aqui do Jornal o Globo. Vamos entender aqui direito o giro de notícias e aí eu vou trazer algumas informações exclusivas para vocês. Vamos lá que a cobertura do Globo também tá bem interessante. E não, então, para essa reportagem de capa, generais na mira. Polícia Federal diz que Braga Neto orientou ataques à atual comandante do Exército e enxerga Eduardo Pazuello em trama golpista. Relatório que embasou a operação também afirma que a investigação reuniu dados que comprovam que o ex-presidente Jair Bolsonaro analisou e alterou uma minuta de decreto antidemocrático, aquele que pedia a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Reportagem da Paola Serra, do Patrick Camporês, da Sara Teófilo e do Johans Heller, diretamente da sucursal do Globo em Brasília. Braga Neto, Eduardo Pazuello e Bolsonaro. Relatório da Polícia Federal que embasou a operação mais recente sobre a tentativa de golpe de Estado mostra que o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, estimulou bolsonaristas a atacarem em dezembro de 2022 o general Tomás Paiva, hoje comandante do Exército. O documento que o Globo teve acesso também revela a atuação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na trama golpista e afirma que a investigação reuniu dados que comprovam que o ex-presidente Jair Bolsonaro analisou e alterou uma minuta de decreto que determinava o rompimento constitucional. A atuação de Braga Neto contra Tomás Paiva foi divulgada pela colunista do Globo, Malu Gaspar. Mensagens apreendidas pela PF mostram que em 17 de dezembro de 2022, 5 dias após a diplomação de Lula, o ex-chefe da Casa Civil relatou ao militar Ailton Barros sobre uma suposta visita de Paiva ao ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Guarda esse nome, tá? Isso aqui vai aparecer numa matéria da Folha Democrata. Na mira da PF, mensagens de Braga Neto, mensagens extraídas do celular do ex-major do Exército, Ailton Barros, evidenciam a participação de Braga Neto na tentativa de golpe, inclusive com crítica aos militares. Tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. E completa, oferece a cabeça dele, é um cagão, diz o general Braga Neto no WhatsApp. Em 15 de dezembro de 2022, Braga Neto, também por meio do WhatsApp, critica duramente o tenente brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que ocupou o cargo de comandante da aeronáutica no governo de Jair Bolsonaro, inferniza a vida dele e da família dele. Em 17 de dezembro, Braga Neto encaminhou uma série de mensagens ao capitão expulso do Exército, Ailton Barros, relatando uma suposta visita de Tomás Paiva ao ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. No diálogo, Braga Neto afirma que o general nunca valeu nada e tentou veiculá-lo ao PT. Os passos de Pazuello. Vamos falar bastante do Pazuello nessa live, tá, gente? Dados do GSI obtidos pela Polícia Federal. Dados do 7 de novembro de 2023. Dados do GSI obtidos pela PF confirmam que Eduardo Pazuello esteve no Alvorada com Bolsonaro e Cid. Em acordo de colaboração premiada, Cid afirmou que, segundo a Polícia Federal, que Pazuello integraria o grupo de radicais que queriam reverter o resultado das eleições. Em 8 de novembro de 2022, Mauro Cid relata a um interlocutor apontado como Gomes Freire que o então presidente estava recebendo visitas pessoais no sentido de propor uma ruptura institucional. No diálogo, Braga Neto afirmou que o colega de oficialato nunca valeu nada e tentou vinculá-lo ao PT. O ex-ministro orientou Barros a disseminar uma mensagem repleta de ataques, o que, para a investigação da PF, constituiu uma tentativa deliberada para atingir a reputação do general. Braga Neto acrescentou que o hoje comandante do Exército teria falado mal de todo o alto comando da força. Parece que ele é do PT desde pequenininho, escreveu Braga Neto sobre Paiva. Nunca valeu nada, acrescentou, ainda em referência ao atual comandante. Ex-ministro disse que a ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás, revela. A troca de mensagens termina com um pedido do interlocutor. Pode viralizar. Constrangimento. O objetivo da pressão do então auxiliar de Bolsonaro era constranger os oficiais do alto escalão a embarcarem na empreitada que previa manter o grupo no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.
Na semana passada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, autorizando a operação, já havia mostrado elementos da ação de Braga Neto, como a orientação a ataques ao comandante da aeronáutica na ocasião, tenente brigadeiro do ar, Batista Júnior, e ofensas ao então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Braga Neto chega a chamá-lo de cagão. O relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal também reuniu indícios de que Pazuello, que não foi alvo da operação na semana passada, foi um dos aliados de Bolsonaro que defenderam a ruptura constitucional. Um dos elementos citados pela PF é um áudio gravado em 8 de novembro de 2022, no qual o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, relata a um interlocutor que o então presidente estava recebendo visitas no sentido de propor uma ruptura institucional e pressioná-lo a tomar medidas mais fortes para reverter o resultado das eleições. Segundo a Polícia Federal, a gravação foi endereçada aparentemente a Freire Gomes. O cenário apresentado por Mauro Cid ao general Freire Gomes, na data de 8 de novembro de 2022, já demonstra uma atuação do atual deputado federal, general Eduardo Pazuello, no sentido de propor uma ruptura constitucional, com fundamento em uma interpretação anômala do artigo 142 da Constituição Federal, afirma a Polícia Federal. Desde antes das eleições vencidas por Lula, grupos bolsonaristas passaram a difundir a ideia de que o artigo 142 da Constituição, que regula o papel das Forças Armadas, poderia ser usado como base para rejeitar o novo governo. A interpretação, já refutada pelo próprio STF, é que o dispositivo autorizaria uma intervenção dos militares como poder moderador. Dados do Gabinete de Segurança Institucional GSI, obtidos pela Polícia Federal, confirmam que Pazuello esteve no Palácio do Alvorada em 7 de novembro de 2022 e passou 11 horas no local, das 7h30 às 18h20. Cid também estava na residência oficial do presidente da República no mesmo período. No momento em que Pazuello apresentou a proposta a Bolsonaro, segundo Cid, o então presidente desconversou e nem quis saber. Na delação premiada, homologada pelo STF, Cid afirmou que, segundo a PF, que Pazuello integraria o grupo de radicais que queria reverter o resultado das eleições. A defesa de Cid afirmou que não pode emitir conclusões enquanto não tiver acesso aos autos da operação mais recente. No mesmo relatório, a Polícia Federal afirmou que os dados reunidos na investigação comprovam que Bolsonaro analisou e alterou, em dezembro de 2022, uma minuta de decreto que previa um golpe de Estado. Em outubro do ano passado, o Globo mostrou que a Polícia Federal investigava essa hipótese. De acordo com o inquérito, o ex-mandatário manteve no texto a determinação da prisão de Moraes. A versão anterior, de acordo com a apuração, previa também a detenção do ministro Gilmar Mendes, do STF, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Após a prisão das autoridades, além da prisão das autoridades, o decreto previa a instauração de um estádio de sítio, medida que depende da aprovação do Congresso e é prevista na Constituição para situações de comoção grave e de repercussão nacional. Vamos lá, gente, superchats, contribuições. Vamos lá para a gente trazer as principais informações para todos vocês. Ele enxugou o decreto. De acordo com a Polícia Federal, em um áudio enviado a Freire Gomes, Cid afirma no dia 9 de dezembro de 2022 que Bolsonaro estava recebendo várias pressões para tomar uma medida mais pesada. O tenente-coronel complementa. O que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Fez um decreto muito mais resumido, né? Em outro áudio, o ex-ajudante de ordens afirmou que o ex-presidente havia reduzido o texto, fazendo algo mais direto, objetivo, curto e limitado. Para a Polícia Federal, a mensagem confirma a existência do decreto e existem dados que comprovam que Bolsonaro analisou e alterou a minuta, que tudo indica embasaria a consumação de um golpe de Estado em andamento. Embora tenha sido destinatário dos áudios, a investigação aponta que o decreto não teve adesão de Freire Gomes. Procurada, a equipe de Braga Neto não respondeu até o fechamento da edição. Pazuello, via assessoria, disse que não falaria. A defesa de Bolsonaro negou que ele tenha participado da elaboração de qualquer decreto que visasse alterar de forma ilegal o Estado Democrático de Direito. Aí é o Fábio Weingarten falando pelo Bolsonaro, já que ele é o advogado. Vamos falar bastante de Pazuello aqui, tá, gente? Pazuello é um dos assuntos que eu tenho uma obsessão aqui na Folha Democrata, que é importante que a gente acompanhe.